Estamos quase em recessão. Recessão, tecnicamente, é o crescimento de 2 trimestres consecutivos, o crescimento negativo. Né? Estranho falar isso, mas crescimento negativo. No primeiro trimestre desse ano, em 2019, houve um crescimento negativo de menos 0,2. E segundo dados hoje divulgados, houve um crescimento negativo no segundo trimestre de menos 0,13. Mas falta ter dados mais completos. Pode ser, inclusive, segundo os mais otimistas, que o menos 0,13 se transforme em 0,2 positivo, ou 0,1. Números extremamente tímidos sobre um crescimento negativo no primeiro trimestre de menos 0,2. Temos, portanto, de aguardar o que vai acontecer. Mas, independente dessa divulgação, que está demorando para chuchu, nós já estamos na metade de agosto e não foi divulgado os dados do segundo trimestre, o que é estranhíssimo, vale destacar, mas mostram que a economia está, no mínimo, estagnada. E mostra a incompetência do ministro Paulo Guedes da Economia. Aí eu digo com tranquilidade, que sempre falei para vocês são testemunhas, que ele é um incapaz, ele é uma fraude, né? Não sabe nada. Eu fui procurar um livro dele, não tem um livro, não tem um ensaio, não participou do debate econômico dos últimos 30 anos. Quando voltou de Chicago, disse que no Brasil não conseguiu se encaixar no debate brasileiro e foi para o Chile do Pinochet, um lugar legal, tranquilo, ditadura do Pinochet. Né? E era um especulador financeiro que vivia da especulação, nunca produziu uma agulha, nada, nunca fez coisa alguma, vivia da especulação, que é uma coisa que eu acho terrível. Eu gosto do capitalismo produtivo, não dos especuladores como ele. Né? Eu sempre disse que ele não tinha uma visão macro de economia, que ele sequer conhece a economia brasileira. Né? Nunca andou pelos estados do Brasil, não conhece o nosso país. Né? Então o que acabou acontecendo? Ele, em 2018, até então ninguém sabia quem era, ele apareceu ao lado de um animador de auditórios, o rapaz chamado Luciano Huck, queria ser candidato a presidente do Brasil. É um rapaz esforçado, tem muito sucesso no programa de auditório, mas ser presidente do Brasil também não dá, apesar que com o Jair Bolsonaro seria melhor o Huck, mas aí não dá, não vamos fazer esse tipo de comparação. Aparecia com o animador de auditórios e tal, e aí quando o rapaz viu que não teria condições de ser candidato a presidente, o Guedes se aproximou do Bolsonaro, e aí colou no Bolsonaro, e o Bolsonaro o apresentava como Posto Ipiranga. Todas as questões econômicas, ele sabia de tudo, Posto Ipiranga. Como o Bolsonaro não sabia de nada, ele sabia de tudo. A grande questão é que ele montou uma equipe que tem até algumas boas pessoas, um deles o Mansueto Almeida, cara capaz, mas a ideia dele de economia, o projeto dele é um desastre. O país está parado. Ele já disse que esse ano está perdidíssimo, perdeu esse ano está perdido. E alguns já dizem que o primeiro semestre do ano que vem está perdido. Ou seja, o país estagnado, um fracasso. E aí o Bolsonaro tenta esconder esse fracasso com as lives, né, de quinta-feira, com aquelas falas, falando aquelas bobagens que nós somos obrigados a comentar, com aquela vulgaridade tão típica do Bolsonaro, para esconder o que interessa para a população. Interessam os milhões de desempregados. Né? Um governo que não tem política industrial, né? Um governo que não sabe o que fazer com a economia, não tem ideia. Ao contrário, quer atrelar o Brasil aos interesses do imperialismo norte-americano. Em resumo, o governo Bolsonaro é um fracasso e Paulo Guedes é uma falácia. O gênio da economia, o prêmio Nobel da economia revelou o que é. A história mostrou, a história desses 7 meses. Ele é um nada, ele não sabe nada de economia e nunca passou de um especulador e nunca será um bom ministro da economia.